Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vírus respiratório perigoso para os bebês. Prenda rio-grandina conquista o estado. Ação para combater a organização criminosa em Rio Grande. Pesquisa indica que 77% das micro e pequenas empresas gaúchas vendem online. E em Camaquã, Divisão de Trânsito revitaliza a sinalização no centro e em estradas do interior. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Pouco conhecido pela população, o vírus sincicial respiratório é responsável pela maioria dos casos de infecção do trato respiratório em crianças, sendo causador de 75% dos diagnósticos de bronquiolite infantil. A médica pediatra Marilice Magroski, do Hospital HU-FURG, esclareceu algumas dúvidas sobre esse vírus. Chegando o inverno, chegam as preocupações com um vírus sincicial respiratório. O vírus atinge o trato respiratório pelo contato íntimo de pessoas infectadas ou com superfícies ou objetos contaminados. Pouco conhecido pela população em geral, esse vírus é responsável por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças de até 2 anos. A pediatra do Hospital Universitário HU-FURG, Marilice Magroski, esclareceu sobre o vírus sincicial respiratório, que causa graves doenças respiratórias. Bom, o vírus sincicial respiratório é o vírus que é responsável pela maior parte dos casos de bronquiolite. Tá? A transmissão dessa doença, a bronquiolite, ela ocorre através da via respiratória, né? Da transmissão de gotículas através do ar, que vai, então, infectar o nosso bebê. O vírus sincicial respiratório, então, ele atinge predominantemente as crianças menores de 2 anos de idade, principalmente os menores de 1 ano, chegando a uma taxa de às vezes 11 para cada 100 crianças, relativamente, né, bastante alta. Acontece a doença no período mais frio do ano, então a gente fala num período de maior contágio, que é entre abril e agosto. Então a gente tem algumas situações onde a gente vai fazer um trabalho preventivo em relação às crianças mais suscetíveis de adquirirem a doença e de hospitalizar e de eventualmente até evoluir a óbito. A principal doença causada pelo vírus é a bronquiolite, que é então uma doença viral aguda, potencialmente grave em alguns grupos de risco para ela, mas ela também pode ser causadora, o vírus também pode causar pneumonias na criança, né? Então as pneumonias virais também podem ter uma parcela pelo vírus sincicial respiratório. A pediatra informou que não há uma vacina de prevenção contra esse vírus. Não existe vacina que previna a doença. Né? O que existe é a aplicação, é uma imunoglobulina. O que é uma imunoglobulina? É um anticorpo contra esse vírus que vai, então, deixar a criança mais imune ou menos predisposta durante um período de 30 dias, que é o tempo que leva até a degradação desses anticorpos. Então, no período da sazonalidade, que a gente chama, que é esse de abril a agosto, a criança deve estar protegida. Então, a gente em março ainda já faz o início da primeira aplicação e termina em julho ou agosto a última. São 5 aplicações anuais que são feitas, mas não são todas as crianças que recebem esse produto. Ele fica restrito às crianças de maior suscetibilidade.
Então, o Ministério da Saúde, inclusive, tem um protocolo para aplicação. Esse produto chama Palivizumab, né? A gente já faz, é o 4º ano, acho que, de aplicação nosso aqui no hospital. Nós somos um dos polos do Rio Grande do Sul, né? E aí, então, nós passamos a fazer a aplicação nessas crianças elegíveis através do protocolo do Ministério da Saúde. E falou ainda sobre o medicamento que tem por função deixar a criança imune à infecção pelo vírus sincial respiratório por um tempo de 30 dias. Não chega a impedir totalmente que uma criança tenha um quadro grave, até pela doença de base que eles têm, né? Mas pelo menos evita a maior gravidade da doença, a necessidade de internação em UTI, necessidade de respirador para auxiliar na respiração, e também evitar os casos mais graves que evoluem a óbito. E quem pode receber essa imunização? Existem 3 situações que são indicativas do recebimento. Os prematuros que nasceram extremos dentro do seu 1º ano de vida, então ter nascido até 28 semanas e 6 dias é um dos critérios de indicação. Outro critério são os pneumopatas crônicos. O que eu quero dizer com isso? Crianças que têm uma doença pulmonar crônica de base, e essa doença geralmente é atrelada à própria prematuridade. Então, essas crianças recebem até os 2 anos de idade no período da sazonalidade. E o 3º grupo que recebe são os cardiopatas que tenham repercussão dessa cardiopatia sobre a sua vida. A pediatra destacou quais os grupos de risco que podem contrair o vírus com mais facilidade. Então, os grupos de risco são os prematuros, principalmente os prematuros extremos, os pneumopatas, os cardiopatas, as crianças abaixo de 3 meses, aquelas crianças que estão em creche precocemente, né? Ou que vivem em residências com muita quantidade de pessoas ou de crianças, então são os grupos de maior risco. E amanhã tem a continuidade dessa matéria. A médica pediátrica Marilice Magroski vai esclarecer sobre a bronquiolite. E agora, trocando de assunto, o concurso de prendas do Estado Ciranda Cultural ocorreu na semana passada em Bagé. E a cidade do Rio Grande foi representada pela prenda Giovana Martins, que levou o título para casa. O evento da primeira prenda adulta do Rio Grande do Sul aconteceu em Bagé. E a Giovana Martins Conceição foi representando o Centro Cultural Nativista Sentinela do Rio Grande, que fica localizado no bairro Parque São Pedro, da 6ª Região Tradicionalista Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul. O evento aconteceu na semana passada e teve duração de 3 dias. E quem levou o título para casa foi a prenda rio-grandina Giovana Martins. A Polícia Civil realizou ontem, em Rio Grande, a Operação Monte Castelo, com o objetivo de combater crimes de homicídio e organizações criminosas no município. Durante a operação, foi realizada uma apreensão em flagrante. Confira. Ontem, em operação no município do Rio Grande, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia, desencadeou a Operação Monte Castelo, a ação para combater os crimes de homicídio e organização criminosa em Rio Grande. Na operação, um homem natural de Canoas foi preso portando arma de fogo, munições, drogas e mais de R$15 mil em dinheiro. A investigação apurava que integrantes de uma facção criminosa da região metropolitana do estado estariam vindo para Rio Grande com uma grande quantidade de drogas e armamento. O veículo foi abordado, se confirmando a tese investigativa. A utilização de ferramentas digitais para a tomada de decisão de negócios está sendo destaque para os micro e pequenas empresas gaúchas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae RS, 77% vendem de forma online e 35% utilizam dessas ferramentas.
A 22ª edição da pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios do Sebrae RS chamou a atenção das pequenas empresas gaúchas. Segundo o levantamento, 77% das micro e pequenas empresas gaúchas vendem online e 35% informam utilizar dados gerados pelas ferramentas digitais na tomada de decisão de seus negócios. Estratégias antes restritas às médias e grandes empresas, como a utilização de dados para a tomada de decisão de negócio, agora entra na agenda das pequenas empresas. O empoderamento do consumidor a partir da digitalização das informações à sua disposição ampliou significativamente o poder de escolha. O principal fator a indicar a necessidade do uso de dados como vantagem competitiva para a sobrevivência dos negócios. No mesmo sentido, o uso de ferramentas e canais digitais para vendas e relacionamento com o consumidor continua um desafio para o segmento das micro e pequenas empresas. Para a maioria dos empreendedores, 41% o uso de ferramentas digitais ainda representa até 10% do faturamento mensal, percentual ainda considerado pequeno. Para 26% das micro e pequenas empresas, este valor fica entre 11% e 30%. Para 17% das micro e pequenas empresas, de 31% a 60% do faturamento. Apenas para 17% dos pequenos negócios, a estratégia online corresponde a mais de 60% do seu faturamento do mês. Como suas ferramentas de maior utilização dos empreendedores gaúchos na pesquisa, o Facebook é visto com 22%, o Instagram com 18%, o WhatsApp com 18%, o YouTube com 8% e o Google Análises com 6%. E agora falando do município de Camaquã. Desde o início da semana, o Executivo Municipal está realizando obras de revitalização do trânsito nas ruas do centro e nas estradas do interior. Confira. Em Camaquã, nos últimos 2 dias, a Divisão de Trânsito tem realizado a revitalização de faixas de pedestres em ruas no centro da cidade e novas estradas no interior. O trabalho de revitalização das faixas de pedestres ocorreu na Rua Manuel da Silva Pacheco, próximo à Rua Marechal Floriano. Já nas estradas do interior, primeiro foram retiradas as placas, que estavam muito deterioradas, e foram substituídas por novas, produzidas pela própria Divisão de Trânsito de Camaquã. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook é @tvfarolrs. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lá você encontra o nosso jornal completo. A todos vocês, uma boa tarde.